Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Ricardo Cato, docente do Instituto Federal do Paraná, campus Paranavaí. Eu vou apresentar para vocês o modelo didático do coronavírus, que foi desenvolvido pelo grupo de pesquisa juntamente com o Instituto Federal de Brasília, coordenado pelo professor Paulo. Inicialmente, o professor Tiago Madrigal desenvolveu um modelo tridimensional do coronavírus utilizando o software Blender. A partir deste esboço tridimensional desenvolvido pelo professor Tiago Madrigal, foi feito um modelamento tridimensional utilizando o software Autodesk Inventor, onde foi criado cada um dos componentes do coronavírus adaptado para a sua impressão, para realizar a sua impressão em uma impressora tridimensional. Então, aqui nas figuras podemos ver esse modelo tridimensional que foi desenvolvido no software Inventor, onde nós vemos alguns componentes, como, por exemplo, proteína S, a proteína M, a proteína E, o RNA, assim como o envoltório também. A partir do desenvolvimento do modelamento tridimensional, foram gerados arquivos de extensão STL, a partir do qual esse desenho, utilizando o software Matter Control, foi criado o G-Code para realizar a impressão de cada um desses componentes, utilizando-se uma impressora tridimensional. Para realizar a impressão desses componentes, foi utilizada uma impressora Ender 3D Pro, cuja base dela tem 230 por 230 milímetros. Então, assim, cada um dos componentes pode ser impresso de forma inteiriça nessa impressora. Aqui nós vemos, por exemplo, o envoltório que foi impresso. Uma das dificuldades encontradas nesse projeto se deve principalmente ao tempo de impressão e também aos problemas que davam durante esse período. Se vocês puderem reparar ali, o tempo de impressão desse envoltório é de 37 horas e 34 minutos, um tempo extremamente elevado. Então, por isso, durante esse período, ocorriam alguns erros de impressão. Quando ocorria esse erro, tinha que reiniciar desde o começo. Então, assim, perdeu-se muito tempo nessa fase do projeto, onde houve muitos retrabalhos. Bom, aqui nas figuras nós temos um modelo prévio que foi desenvolvido desse protótipo do coronavírus. Então, aqui nós vemos alguns componentes, como, por exemplo, o envoltório, a proteína S e o RNA. E também nós podemos separar no seu interior que nós temos um visor e os componentes eletrônicos, o qual foi desenvolvido pelo professor Paulo, e esses componentes, eles realizam a interação entre a pessoa e o modelo experimental. Bom, então aqui no caso, eu vou apresentar para vocês esse modelo que foi desenvolvido, esse primeiro protótipo que foi desenvolvido pelo grupo de pesquisa. Então, aqui nós temos o modelo do coronavírus, com todos os seus componentes, seja a proteína S, a proteína M, a hemaglutina e assim por diante. Então, aqui ao fundo, nós temos o visor, onde vai aparecer as explicações de cada um dos componentes. Então, aqui foi instalado os botões próximos a cada um desses componentes, e conforme a gente clica nesses botões, então ele gera uma explicação. Então, por exemplo, aqui... Este é o material genético do coronavírus, uma molécula longa de fita simples, chamada de ácido ribonucleico, mais conhecido pela sigla RNA. Essa molécula fica enovelada dentro do envoltório proteico e contém a receita para a síntese de todas as proteínas que formam o coronavírus. E aqui no visor, o que é falado, ele também é exibido de forma escrita, para que as pessoas que têm deficiência auditiva tenham acesso às informações desse modelo didático. Então, assim é feito com cada um dos componentes, onde ele gera uma explicação. Então, por exemplo, aqui do envoltório. Este é o envoltório ou envelope que envolve o nucleotapsídeo. Ele é proveniente da célula hospedeira e formado por lipídios e proteínas. Além da proteína S, outras duas proteínas estruturais menores podem ser nele encontradas, a proteína E e a proteína M. Bom, então esse foi o primeiro modelo, protótipo desenvolvido do coronavírus por este grupo de pesquisa. Então, aqui ao fundo nós temos o visor, o alto-falante e um botão de liga e desliga, assim como os demais botões também distribuídos
ao longo da sua superfície, ao qual, ao momento que o usuário clica nele, ele gera uma explicação de cada um dos componentes.